E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre energia, e não é energia elétrica, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho como funciona o processo de biossíntese de energia no organismo, que raios é essa energia para a gente, e qual a importância da mitocôndria em todo esse processo, tá? Então, vamos lá. Então, energia em bioquímica, ela é traduzida para a gente como ATP. Então, a gente tem aí uma molécula química, que é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, que é um nucleotídeozinho aqui, ó, como a gente vê na imagem, que ele é utilizado para o organismo para fornecer energia. Por que ele fornece energia para a gente? Porque ele vai ter aqui uma ligação química altamente energética, que é essa ligação do tipo fosfodiéster, PO4, 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 tá vendo? Ó, P dupla O, O, P dupla O, essa ligação é chamada de fosfodiéster. Todas as vezes que a gente hidrolisa, ou seja, que a gente retira um fosfato, dois fosfatos, retira um fosfato ou desfaz essa ligação fosfodiéster que está no ATP, eu consigo liberar energia para o meio. Lembram lá do ΔG? Então, ΔG negativo significa que uma reação bioquímica ela é favorável, ou seja, ela é exergônica, então ela libera energia para o meio. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, que na reação de hidrólise do ATP, a gente libera menos 30,5 quilojoules por mol, teóricos, né? Ou menos 7,3 quilocalorias por mol de energia. Ou seja, a hidrólise do ATP ela é altamente favorável. Então, a gente usa o ATP como a nossa moeda de troca. Todas as vezes que a gente tem uma reação que ela é endergônica, ou seja, um processo que não é favorável, um processo que não acontece de maneira espontânea, a gente vai hidrolisar o ATP para fornecer energia para aquela reação acontecer. A gente vê isso muito em transportes, lembra? Transporte ativo, transporte passivo. O transporte passivo ele acontece a favor do gradiente de concentração. Então, é uma reação, um transporte que ele é facilitado. Naturalmente, os elementos químicos, né, os átomos, as moléculas, eles vão querer passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Agora, se eu quiser fazer isso ao contrário, ou seja, transportar uma molécula, né, ou um átomo de um local menos concentrado para o mais concentrado, a gente usa as bombas, que é um transporte passivo. Lembra da bomba de sódio e potássio? Então, por que é uma bomba? Porque ela quebra ATP, ou seja, ela hidrolisa o ATP para liberar energia para ela conseguir fazer aquele processo que é mais dificultoso. E aí a grande pergunta que surge é: nossa, será que só vai ter o ATP? A gente só usa isso de moeda de troca no organismo? Então, não, isso não é verdade. A gente usa o ATP porque o ATP ele é o mais fácil da gente sintetizar, ou a gente tem como sintetizar ele em grande quantidade, e ele é energético, porém a gente consegue, entre aspas, armazená-lo. A gente tem uma quantidade ali limitada dentro da célula, mas ele é mais fácil de lidar. A gente tem aí em outras moléculas, né? Outros compostos que também são altamente energéticos. Olha aqui o fosfenol piruvato, 1,3 bifosfoglicerato e a fosfocreatina. Eles liberam, né, muito mais energia para o meio, né? Eles são muito mais energéticos do que o ATP. Só que eles são tão energéticos, que eles são rapidamente formados e rapidamente hidrolisados para liberar essa energia. Eu costumo falar com os meus alunos que eles são como se fossem rojões ligados. Então, originou, ligou ali o estopim, ele vai explodir em pouco tempo. E o ATP não, o organismo ele tem um tempinho a mais para conseguir lidar e saber o que ele vai fazer com aquela molécula. A energia que é liberada, independente de qual substrato eu estou utilizando, ela vai ser usada para transportar moléculas, para ativar moléculas, para fazer transporte ativo, para sintetizar, ou seja, para gerar trabalho. Qualquer coisa que a célula faça, que tenha necessidade de gastar energia, que seja um processo endotérmico, a gente vai hidrolisar alguma dessas moléculas energéticas para gerar ATP ou para formar, para conseguir realizá-lo, tá?
E como é que a gente vai fazer esses processos que são endotérmicos, né, que são endergônicos? Então, a gente vai utilizar reações químicas acopladas. Então, eu falei com vocês lá no início, né, lá no outro vídeo, que a oxidação da glicose, né, que ela era um processo exergônico. A mesma coisa a gente observa na primeira reação da glicólise. Então, a via inteira ela é exergônica, de transformação de glicose em piruvato e depois em ATP, é um processo exergônico. E a primeira reação da glicólise, que é a fosforilação da glicose, né, pela enzima hexoquinase, ela também é uma reação química exergônica. Só que para ela acontecer, eu preciso de duas etapas. Eu preciso de hidrólise de ATP. Por quê? A reação química em si, que é glicose se ligando com fosfato inorgânico para formar glicose 6-fosfato, na verdade, essa reação não é favorável. 13,8 kJ por mol. Não tem sinal de negativo na frente, então essa reação química ela é endotérmica. Ela precisa de energia, ela não vai acontecer assim, à vontade. O que o organismo faz? Ao mesmo tempo que ele faz um processo que é endotérmico, eu faço uma reação que ela é exotérmica. Então, eu hidroliso uma molécula de ATP que vai liberar aí menos 30,5 kJ por mol, que é a energia suficiente para eu fosforilar a glicose, que é o que eu preciso, e ainda sobra energia para ser liberada aí no meio, na forma de calor, por exemplo, enfim, é liberado, ok? Então, essa ideia é a lógica de todas as reações químicas que a gente tem no organismo que são endotérmicas. A gente vai realizar essa reação que é endotérmica, que é morro acima, a gente fala, né, que eu gasto energia, ao mesmo tempo que eu faço uma outra reação que ela é morro abaixo, ou seja, que ela libera energia. E aí essa reação que ela está acontecendo de maneira desfavorável, ela pega o bonde da reação que está acontecendo de maneira favorável. Então, eu pego no tranco uma reação que é difícil de fazer, utilizando outra que é mais fácil, ok? Então, é assim que a gente consegue fazer essas reações químicas no organismo. Aí vem uma grande pergunta, que assim, é uma grande incógnita, né? Se a hidrólise, ou seja, se degradar ATP, ele é tão favorável, né, eu libero tanta energia, eu uso essa energia para fazer absolutamente tudo no organismo, como é que eu vou sintetizar ATP? Porque não parece meio estranho? Eu não posso gastar energia para gerar energia. Mas como que eu faço esse processo se uma coisa é tão exotérmica e a outra me parece que seria tão endotérmica? Como é que eu vou fazer essas duas coisas? Então, o organismo ele usa o seguinte artifício: reações de oxirredução, transferência de elétrons. Por quê? A transferência de elétrons ela vai acontecer sempre daquela molécula, né, que está mais reduzida para aquela que está mais oxidada. E esse processo de passagem de elétrons de quem tem muito para quem tem pouco acontece de maneira favorável, ou seja, é uma reação morro abaixo. E eu não gasto energia para isso. Então, o organismo ele vai se favorecer desse fluxo de elétrons que vai acontecer nesse sentido mais favorável, dessas moléculas reduzidas para moléculas oxidadas, e a gente tem como o receptor final o oxigênio, que é a nossa molécula mais oxidada. Esse processo ele acontece de maneira exergônica. E aí a gente vai utilizar transportadores de elétrons, que são esses receptores. Então, eu vou ter as moléculas nossas reduzidas, e elas vão perdendo elétrons para esses receptores de elétrons, que vão captando esses elétrons, né? Vão levando para o oxigênio, que é o nosso receptor final, e esse processo ele acontece sempre de morro abaixo, de maneira favorável, de maneira exergônica. E aí, essa passagem desses elétrons, ele gera uma força eletromotriz que é capaz de realizar trabalho e é usada para sintetizar o ATP, que nada mais é do que a teoria quimiosmótica, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente consegue gerar ATP sem gastar ATP porque a gente transfere elétrons, a gente faz reações exotérmicas, né? De oxidação e redução,
que fornecem energia suficiente para a gente conseguir gerar energia, tá? Então, é assim que a gente consegue sintetizar. E aí eu falei de transferência de elétrons, transferência de elétrons, transferência de elétrons, a gente precisa entender como que a gente transfere esses elétrons, né? Como que essas reações elas vão acontecer. Então, a transferência ela pode acontecer de 4 maneiras diferentes. Primeiro, a gente pode transferir diretamente como elétrons livres, como átomos de hidrogênio, como íons hidretos e direto ao oxigênio. A grande maioria dessas formas de transferência de elétrons a gente faz lá na cadeia respiratória, né? E em todas elas, a gente vai depender da participação de coenzimas especializadas. Vamos abrir aqui um parênteses? O que são coenzimas? Coenzimas são moléculas de natureza orgânica que participam das reações enzimáticas e que auxiliam as enzimas a fazerem as suas reações. Geralmente, elas são aí vitaminas do complexo B, elas têm na sua forma, na verdade, né? Vitaminas do complexo B, mas não é todas que tem, mas a maioria são enzimas, são vitaminas do complexo B, e elas são essenciais para os processos enzimáticos, ok? A gente tem 5 coenzimas aí principais, aliás, 2 que são assim, as mais importantes, e 3 que a gente vai ver principalmente na cadeia respiratória, que é onde elas ficam lá, né, fazendo as transferências de elétrons. Então, a primeira é o NAD, ou NADP. Eles são coenzimas móveis, então eles são hidrossolúveis, eles vão participar do transporte de elétrons em todos os fluidos biológicos. No citosol, a gente vai ter NAD/FAD, a gente vai ter NAD/FAD dentro da mitocôndria, e eles conseguem fazer aí o delivery de elétrons. Eles são o iFood de elétrons. Opa, não sei se eu posso falar iFood. Então, eles fazem o delivery de elétrons dentro da célula. Então, eles conseguem captar elétrons lá no citoplasma e levar lá para a mitocôndria. Então, eles vão fazer esse transporte aí, essa mobilidade de elétrons. O FAD, né, e o FMN, que eles vão ser também transportadores de elétrons, mas diferentemente do NAD, eles não são móveis. Então, NAD e FMN, eles vão estar sempre ligados a enzimas ou outras moléculas transportadoras. Então, você nunca vai ver o FAD pegando um elétron lá no citoplasma e levando para a mitocôndria. Ele não vai fazer isso. Ele vai estar inserido em enzimas. E aí, geralmente, quando a gente precisa mandar esse elétron para fora e eu tenho o FAD naquela enzima, aquele FAD vai transferir os elétrons para o NAD, porque ele sabe que o NAD que vai fazer esse transporte, né? Vai fazer o nosso delivery, ok? A gente também tem a ubiquinona, ou coenzima Q10, né? Ou só CoQ, que ela é também uma coenzima especial para fazer transporte de elétrons, e ela está presente aí nas membranas biológicas, e especialmente na membrana mitocondrial, né? É responsável aí pelo transporte de elétrons até a cadeia respiratória. Então, a coenzima Q, ela é uma coenzima importante, está fixa nas membranas, fixa entre aspas, que ela consegue se mobilizar de um complexo para o outro, mas ela está sempre nas membranas, tá? Ela tem natureza lipídica. As proteínas, né, ferro e enxofre, e os citocromos, que elas são proteínas integrais de membrana ou periféricas, têm natureza hidrossolúvel, e elas fazem esse transporte de elétrons também lá no complexo enzimático, tá? No complexo da cadeia transportadora de elétrons. Vamos ver um pouquinho mais de perto o NAD e o FAD, que para a gente são os mais importantes? Então, o NAD ele pode ser encontrado em 2 formas, o NAD e NADP, tanto na forma oxidada, a gente representa sempre com um maisinho, né, do lado, e quando ele recebe elétrons, né, ele se transforma na sua forma reduzida, que é o NADH ou NADPH. Eles têm a sua estrutura, né, a vitamina do complexo B, a niacina, e os dois, tanto o NAD quanto o FAD, ou tanto o NAD quanto o NADP, fazem transporte de elétrons, mas eles têm um papel bem diferente no processo de transporte ou funções diferentes dentro da célula. Eles fazem, de novo, o transporte em meio aquoso, ou seja, no citoplasma, por exemplo, a gente vai ter NAD e NADP em concentração limitada, mas eles vão estar lá presentes. Quando eu falo que eles têm papel distinto no metabolismo, é que, em geral, o NAD vai participar mais de reações de catabolismo, ou seja, o papel do NAD é muito mais entrar oxidado e sair reduzido
para levar esses elétrons para gerar energia na cadeia respiratória, enquanto o NADP, ele tem como função principal fazer o contrário. Ele entra reduzido nas reações bioquímicas e ele sai oxidado, porque ele vai participar principalmente do anabolismo. Ele vai doar esses elétrons para sintetizar alguma coisa, como os ácidos graxos. Por exemplo, os ácidos graxos, na via de biossíntese de ácidos graxos, a gente usa muito NADPH. Então, ele vai ser mais importante para o anabolismo do que o catabolismo. Ok? Vamos dar uma olhadinha na estrutura. Então, eles são aqui, como eu falei com vocês, eles vão ter a niacina, né, a vitamina do complexo B aqui do ladinho, ligada numa estrutura que é a nicotinamida. E a diferença do NAD para o NADP é que no carbono 2 aqui do nucleotídeo, né, a gente vai ter um fosfato, né? Então, eu tenho uma esterificação aqui com fosfato. A diferença de um para o outro é essa, a presença de um fosfato no nucleotídeo que forma a coenzima. O FAD, ele vai entrar também nas reações, né? Oxidado, ou seja, sem elétrons, e ele sai aí reduzido na forma de FADH2, diferente do NAD, que sai na forma de NADH e pontinho H+, e esse H+, ele é perdido no meio, então não está errado representar como NADH apenas, ok? Ele vai ter na sua estrutura a riboflavina, que é uma vitamina do complexo B, né, a vitamina B2. Vamos dar uma olhada na estrutura dele. Então, ele vai ter aqui, ó, o núcleo, né, o anel isoaloxazina, que é da vitamina do complexo B, né, nessa forma, forma de FAD, de FMN, mononucleotídeo. E aí ele pode estar presente em duas formas quando ele recebe esses elétrons, né, na forma de semiquinona ou na forma completamente reduzido, na forma de quinona, que a gente observa aqui na segunda imagem, tá? E ele vai transportar os elétrons, como eu falei, sempre fixo em uma proteína, em alguma outra molécula, em alguma enzima, tá? E como eu disse, o processo de biossíntese de energia, ele vai depender aí do transporte de elétrons e da geração de energia no final do processo. A gente depende de duas etapas. Na verdade, biossíntese de energia são 3 etapas no metabolismo. E a fosforilação oxidativa e a cadeia respiratória, elas vão acontecer, né, dependendo elas dependem, na verdade, né, do ciclo do ácido cítrico e da fosforilação oxidativa. São 2 processos interdependentes, porém que acontecem de maneira separada, que eu vou mostrar para vocês como é que acontece. As nossas células, ou seja, as células que são eucariotas, elas precisam do oxigênio porque elas conseguem gerar energia. Então, a gente vai pegar esses substratos, né, os alimentos, né, glicose, outros açúcares, ácidos graxos, aminoácidos. A gente vai oxidar esses substratos, ou seja, a gente vai catabolizá-los, e a gente libera como produto final CO2 e água, que é o produto final do metabolismo, de fato, que eu vou mostrar lá na cadeia respiratória. Essas células que são aeróbias, elas então fazem respiração celular. A respiração celular, ela é diferente da respiração fisiológica. Respiração fisiológica é o processo de troca gasosa que acontece nos pulmões. Então, a gente inspira o oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, a gente vai trocar esse oxigênio por CO2, e esse CO2 está vindo da onde? Do processo de metabolismo celular. Então, quando a gente metaboliza, quando a gente faz respiração celular, a gente produz o CO2 que vai ser trocado no pulmão, né, no processo de respiração fisiológica. Então, é diferente a respiração celular de respiração fisiológica, tá? A respiração celular, a gente gera ATP, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente diz que para a gente gerar energia no organismo, a gente diz não, né? Para que haja geração de energia no organismo, a gente precisa de 3 processos bioquímicos, que são, primeiro, a etapa 1, o catabolismo de todas as macromoléculas. Então, ó, estão vendo na imagem? Eu tenho aminoácidos, tenho ácidos graxos, tenho glicose. Eu vou catabolizar todos essas macromoléculas, né, esses monômeros, né, dos alimentos, né, vou degradá-los até formar o nosso intermediário comum, que é o acetil-CoA.
Aí a gente vem para a segunda etapa do metabolismo, que é a oxidação do acetil-CoA. Então, o acetil-CoA é o nosso intermediário comum. A gente oxida o acetil-CoA, né, no ciclo, que é o ciclo do ácido cítrico, que vocês vão ficar tão íntimos, vão chamar de Krebinho, ciclo do Krebinho, ciclo de Krebs. A gente faz o ciclo de Krebs para finalizar a oxidação dessas moléculas, né, desses intermediários. Todos os elétrons que a gente captou, tanto no estágio 1, estão vendo aqui, ó, em vermelhinho, os elétrons saindo, quanto no estágio 2, eles são convertidos, eles são transportados sempre na forma de NADH ou na forma de FADH2. E tanto o NAD quanto o FAD, eles vão ser utilizados no estágio 3 do metabolismo, que é a transferência de elétrons e a fosforilação oxidativa lá na cadeia respiratória, ou a respiração celular. Então, na respiração celular, eu uso esses transportadores para doar esses elétrons diretamente para o oxigênio, que vai ser convertido em água, ok? E enquanto eu faço isso, ou seja, enquanto eu transporto os elétrons de maneira favorável para o oxigênio, que está doido para receber eles, né? Está doido para ser reduzido, eu sintetizo ATP. Então, a síntese mesmo de ATP, ela só vai acontecer na terceira estágio do metabolismo, que é a fosforilação oxidativa. Mas, do estágio 2 em diante, tudo isso aqui acontece dentro da organela mais massa que existe, que é a mitocôndria. Então, ó, na mitocôndria, eu vou ter aí, vai acontecer dentro dela tanto o ciclo de Krebs, quanto a cadeia de transporte de elétrons. Então, ela vai ser, a gente disse que a mitocôndria, ela é o coração do metabolismo, é o coração da síntese de energia. Sem a mitocôndria, a gente não consegue gerar energia. E ela é a organela mais massa, por quê? Porque ela é muito diferente de todas as outras organelas que a gente tem no organismo. Ela é a única organela que tem duas camadas, né, duas membranas, uma membrana mitocondrial externa e uma membrana mitocondrial interna, que são extremamente diferentes entre si. Daí vem, então, a teoria de que a mitocôndria, na verdade, seria, no passado, uma bactéria que foi englobada pelas células primitivas, por conta dessa diferença tão grande. Além disso, dentro da matriz mitocondrial, ou seja, dentro da parte central da mitocôndria, ela vai ter DNA próprio, um DNA circular, ela vai ter ribossomos próprios para sintetizar as suas próprias enzimas, as suas próprias proteínas. Eu falo que a mitocôndria é uma mulher. Se eu fosse comparar as organelas que a gente tem no organismo, ela é a organela feminina, porque ela se vira, ela faz tudo sozinha e ainda fornece energia para o restante da célula. Brincadeiras à parte, vamos para as características da mitocôndria que são importantes aí para a síntese de energia. Então, ela vai ter, como eu disse, uma membrana mitocondrial externa. A característica dessa membrana mais externa aqui, ó, que está aqui fora, é ela ser porosa. Então, ela tem alguns buraquinhos mesmo, uns poros, que são permeáveis a moléculas pequenas e íons. Isso faz com que o espaço intermembranoso, né, entre essa membrana externa e a membrana interna, ele se pareça, né, bastante com o conteúdo que está no citoplasma. Essas porinas, né, esses poros, eles vão permitir livre passagem de moléculas, e o que vai selecionar vai ser tamanho. Então, moléculas extremamente grandes não passam ali pelas porinas, mas a grande maioria passa, tá? Então, ela não é seletiva. Por outro lado, a membrana mitocondrial interna, que é essa parte mais interna aqui, ó, da mitocôndria, ela é extremamente seletiva. Ela é impermeável à maioria dos íons e outras moléculas, incluindo o próprio íon H+, né? E ela vai ter várias proteínas transportadoras. Então, tudo que consegue sair do espaço intermembranoso e entrar na matriz, vai fazer isso por meio de alguma proteína transportadora, tá? Nessa membrana também interna, a gente vai ter aí todas as proteínas do transporte de elétrons, nossos complexos de 1 a 4, mais a enzima que faz a biossíntese de energia.
Na matriz, como eu falei, dentro, então tem camada externa, espaço intermembranoso, membrana mitocondrial interna. Dentro da membrana mitocondrial interna, né, a gente tem um envoltório onde fica a matriz mitocondrial. Dentro da matriz, eu vou ter as enzimas, proteínas, DNA mitocondriais, né? A gente também vai ter várias vias bioquímicas que acontecem ali. Então, eu vou ter as enzimas do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico acontece totalmente dentro da matriz. A gente tem a beta-oxidação que acontece dentro da matriz, a oxidação de aminoácidos também acontece dentro da matriz. Então, ela é o coração energético da célula. Se a gente tirar todas as mitocôndrias de uma célula, ela não vai conseguir gerar de novo. Em compensação, se a gente tem, por exemplo, uma demanda energética maior, essas mitocôndrias elas podem se fundir, né, fazer um processo de fusão de uma com a outra e gerar mitocôndrias maiores que são mais eficientes no processo de biossíntese de energia, tá? Então, a gente não sintetiza do nada, mas a gente consegue otimizar aí o processo, a gente consegue fundir, fazer fissão, gerar mais mitocôndrias a partir das mitocôndrias que a gente já tem. Beleza? Lembre-se dessas características, guardem no coração, porque elas vão ser muito importantes quando a gente estiver estudando lá na frente o processo de biossíntese de ATP na cadeia respiratória, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês sobre ATP primeiro, e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a síntese do acetil-CoA a partir dos carboidratos e o ciclo do ácido cítrico. Então, vai lá dar uma olhadinha, segue, dá o seu joinha, me segue no Instagram também, @GinlandiaBrasil, manda dúvidas, beijos e até daqui a pouco.